Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa, como toda segunda-feira, através do seu computador e do seu televisor. Mas essa, claro, não é uma segunda-feira qualquer, é uma segunda-feira de plena Copa do Mundo. Você tá aí feliz com a vitória do Brasil? Eu também. Claro, a gente tem lá as nossas ressalvas, mas as dúvidas todas amanhã nós prometemos tirar no nosso jogo de segundo jogo, né? Muito bacana e o Brasil inteiro mandando energia para o nosso futebol, que, claro, move esse país ou paralisa esse país, você que decide. Mas olha só, o programa de hoje nada tem a ver com isso, ou tudo tem a ver com isso. Eu não sei, mas eu quero convidar você aí de casa, porque os meus convidados já estão prontos e eles não sabem também do que vamos falar. Talvez a gente fale de alguma coisa que eles absolutamente não dominem, ou talvez fale de alguma coisa que eles dominem bastante. Mas vocês vão me ajudar a fazer o programa participando pelas redes sociais, como sempre fazem. Então eu queria convidar vocês, porque eu reuni hoje aqui 4 pessoas extremamente motivadas a serem representadas pelo nosso país e a representarem o nosso país. São filhos desse solo. Será que são jogadores de futebol desse país, do futebol? Será? Dos filhos deste solo, falo diretamente com eles, os 4 aqui presentes, para te convidar a debater sobre outros esportes que também fazem a representação do nosso país e que não são tão lembrados quanto o futebol nessa época do ano. Então aqui ao meu lado, nada mais, nada menos, porque a gente nunca traz o que é de menos, né? A gente sempre começa de tudo que é maior. Tem aqui do meu lado, eu vou confundir os nomes todos de novo, tá? Ricardo Aguiar. Acertei? Exato. Ricardo Aguiar, que não é nada mais, nada menos do que o técnico da seleção brasileira de karatê, é isso? Exatamente. Mano. Menino, que honra! Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. O prazer é todo meu, parabéns pelo programa. Obrigada. Primeiro. E uma satisfação muito grande, é um negócio muito diferente de você ir para um lugar onde você não sabe nem do que você vai falar. Dá um certo frio na barriga? Não dá frio na barriga. Como não? A gente se motiva, aquilo que você falou na abertura. Acho que é isso. A gente atleta tem esse problema, né? Quanto mais emocionante, a adrenalina que sobe, mais ele gosta da coisa. Mas eu te agradeço assim mesmo. Era para dar medo, mas tudo bem, ele estragou, né, gente? Ao lado dele, Rodrigo do Nascimento. Isso mesmo. É isso, que é campeão brasileiro de ciclismo. Isso. Gente, fala sério, desculpa aí, tá? Sexo, Arroz e Internet hoje com campeões medalhistas aqui. Obrigada, Rodrigo, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço aí o convite. Muito feliz de estar participando desse programa. E ele chegou aqui hoje no estúdio, eu falei pra ele, Rodrigo, você é muito quietinho, você trata de falar, porque se você não fala, eu falo assim pelos cotovelos, entendeu? Não permita. Tô super honrada de te receber aqui. Obrigada, viu? Obrigado. À frente dele, eu tenho o Rafael Martinez, que é nada mais, nada menos do que o menino que engendra todos esses atletas, que cuida da vida, de assessoria da vida deles todos, não é? E, na verdade, você está aqui representando um outro atleta muito bacana, que já está aí com muitos títulos e que deve estar para chegar, porque se atrasou um pouquinho por conta do trânsito, é isso? Não é isso, viu, Mara? Ele Não? acabou de mandar uma mensagem para mim, que era o Ricardo Demente, né, que estou aqui representando ele, que é um lutador de Ribeirão Preto, primeiro lutador a chegar ao UFC. E ele entregou minha pauta inteira, gente. É possível esse menino. E ele não vai poder vir, teve um imprevisto com a esposa e pediu pena. desculpas, acabou de me mandar essa mensagem via WhatsApp, que não vai poder estar aqui, pediu desculpas e Mas você fala por ele. posso falar com absoluta certeza. Isso é bacana, olha só, o programa ao vivo tem isso e a gente sabe, você sabe que a gente compartilha tudo o que acontece aqui. Antes que a gente continue e apresente a outra convidada, eu queria dizer que o Demente, né, que é Ricardo Demente, né, eu o conheci pequenininho. Gente, alguém lembra dele muito pequenininho? Mas eu lembro. Ele era bem pequenininho, ele treinou jiu-jitsu. Quando meu filho treinava jiu-jitsu, ele já treinava e eles treinaram juntos. Você sabia disso, Rafael? Não sabia, não Então sabia. você também não sabia que eu treinei junto com ele? Também não. Pois é, eu também treinei jiu-jitsu, gente, não conta pra ninguém isso, tá? Ao lado dele, do Rafael, eu tenho a Thaís. Gente, o sobrenome dela é Menegucci. Posso uma coisa dessa? Uma loira competindo, a outra Menegucci aqui? Thaís Menegucci, seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite. E aí, olha só, sabe o que essa moça linda, de olhos claros e toda delicadinha compete? Conta aí pra gente. Powerlifting. Que é? Levantamento de peso. Gente, levantamento de peso, dá pra vocês entenderem isso? Vocês querem entender um pouquinho melhor? Então, bacana, mas antes, vocês sabem, eu vou falar com ela hoje, vou usar pela última vez essa frase. Eu não sei se eu posso contar, mas já contei. É a última vez que eu digo a minha loira preferida. A partir da semana que vem, ela não vai mais ser loira. Cris Menegucci.
É isso mesmo, Mara. A gente vai estar indo já na segunda-feira que vem com um novo apelido, mas ainda quero ser a preferida. E aí é uma parceria bacana que nós fizemos com o Decai, né? Isso Muito mesmo, bacana, já muito mudar bacana. o visual aí, e semana que vem vocês vão ver do que a gente está falando. Mas agora, hoje, eu preciso de você aqui com a gente também. Como a gente sempre faz, pelo telefone, vamos fazer as participações do sorteio do Vale Presente da Paraler. É o 2111-2133. Agora, a sua opinião, a sua pergunta, o que você quer saber aqui do pessoal, manda também para mim, facebook.com/programa-sai e pelo Twitter, @programa-sai. É isso aí, meninos. Por que eu chamei vocês aqui hoje? Primeiro, porque eu acho que já deve estar óbvio. A gente está cansado de ouvir, sobretudo esse ano, nessa época, que esse é o país do futebol. Só que nós estamos aqui com medalhistas que não são do futebol. Então eu queria saber, gente, desculpa, intimamente, e é intimamente mesmo, não quero nenhum apelo técnico, como é que vocês se sentem de estarem vestindo a camisa, representando o país e não terem a honra de dividir o título com os jogadores de futebol, como se fossem donos do esporte no país? Na verdade, Mário, eu penso assim, nós somos um pouco responsáveis por isso. Essa projeção dos esportes que não são tão projetados como o futebol, é a responsabilidade das modalidades também. Nós temos um papel muito grande em fazer essa divulgação, porque futebol é futebol, para você competir com futebol é muito complicado. Hoje em qualquer lugar você tem uma bola de papel, de meia e normal, e qualquer um joga bola, mesmo chutando de qualquer jeito. Ele falou qualquer um joga bola, sentiu uma certa retaliação. Não, porque porque o garoto de qualquer classe social joga bola, em qualquer lugar ele joga bola. É que é um esporte barato. Entendi. E fácil, e você tá vendo na televisão. Eu tenho que ler então de que tempo. os outros não são. Nem todos. Nem todos. Nem todos. Mas é que, na verdade, o futebol está muito relacionado ao lazer também do brasileiro, né? Pelo menos é o que a gente ouve. Tem a quinta-feira que as meninas se reúnem para conversar sobre as novidades do shopping e os rapazes vão jogar futebol. É o que eu ouço sempre. Isso depois de uma certa idade, eu acho, porque as crianças e os pais acabam projetando futebol como sonho de realização e sucesso. Como esporte competitivo mesmo, é e isso? que de sucesso que dá dinheiro também, tem isso. Tem que isso. 5%, então eu estou lendo Rafael, que as outras modalidades não dão dinheiro também. Não está relacionado. Ai, você concorda com isso? Rodrigo, você faz uma coisa que eu amo de paixão, que eu adoraria saber fazer melhor do que faço, porque eu faço o suficiente para me fazer a bicicleta ficar em pé, entendeu? Mas é muito linda a sua modalidade, não que os outros não sejam, mas a sua me toca profundamente. Você também pensa como eles? Eu concordo com absolutamente tudo que ele falou. E não tem uma mágoazinha, nada? Mágoa, com o futebol? Eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de espaço na televisão, né? Uhum. E como esse, por exemplo, que vocês né? estão tendo aqui agora. Isso ajuda muito o esporte, só que teria que mostrar as competições. Não mostra as competições. Entendi. É verdade. Rafael, como é que você está empresariando esses meninos? Quem são os atletas de Ribeirão, medalhistas, que você tem na sua listagem? A gente faz assessoria, né, de imprensa, né, trabalho de rede social e tal. A gente trabalha com a equipe de ciclismo, né, trabalha com o Ricardo Guiar e os atletas da equipe de Karatê de Ribeirão, que é uma das melhores do Brasil, né, conta com atletas da seleção brasileira. Nós fazemos o trabalho também com o Demente, enfim, diversos atletas. Já trabalhamos também com o futebol americano, o Botafogo Challengers de Ribeirão Preto. Nós trabalhamos com projetos sociais também envolvendo o esporte, que é muito legal em Ribeirão Preto. Inclusive a FIFA patrocina um projeto desses aqui em Ribeirão Preto. Que é o Bom de Nota, Bom de Bola, que é um projeto já famoso aqui na cidade, conseguiu uma verba da FIFA para patrocinar 120 crianças do bairro Simeone, em Ribeirão Preto. É um projeto bem legal. E a gente trabalha, é importante a gente falar isso, sabe por quê, Rafael? Porque a FIFA não está muito boa na cena, não. Né? Assim, ultimamente a FIFA está assim, vamos combinar. Então é importante a gente saber que tem essas coisas. Existe um programa mundial, né? Um programa mundial chamado FIFA Football for Hope, que agrega os grandes projetos, os melhores projetos do mundo relacionados a futebol e destina verbas para crianças jogarem futebol, saírem das ruas, enfim. Então é um projeto bem legal que é feito pela Associação Pro Esporte e Cultura de Ribeirão Preto. Tá, entendi. Antes que a gente saia para o intervalo, me dá um feedback um pouquinho, me dá um pouquinho da história do Demente. O Demente não está competindo mais como jiu-jitsu? Não. Ele está competindo? Ele agora é lutador de MMA, estreou no UFC no dia 31 de maio, né? Venceu sua primeira luta no UFC, está invicto ainda no UFC, e a tendência é que ele permaneça e faça mais lutas para que a parte degrau. Você bota fé de que ele vai estar aí entre os minotauros da vida? Eu acredito que sim, tem potencial,
é uma pessoa muito esforçada, né? Um cara batalhador, começou também do nada, né? E pequenininho. E forte, e, enfim, acredito que pode ser, como o Ricardo aí já é, um grande expoente aí pro esporte Ribeirão Pretano. Eu quero saber dessa origem toda aí, inclusive da Thaís, porque muito me interessa saber como uma menina que tinha tudo para ser uma modelo fotográfica foi acabar levantando peso. Eu não sei, isso como psicólogo, fico pensando que espécie de peso ela já carregou e que agora preparou ela fisicamente para isso. A gente vai falar disso, mas depois do intervalo comercial. A gente vai para o intervalo, não sai daí, isso aqui vai ficar, prometo, cheio de adrenalina. A gente já volta. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, nossa bandeira é estar ao seu lado. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Faça como a Naraíma, que perdeu quase 10 quilos em apenas 4 semanas de tratamentos Fisioforma. Eu acho que todo mundo deveria acreditar, viu? E o carinho que a gente tem aqui ajuda muito. E como a Alessandra, que também contou com equipamentos high-tech que são capazes de destruir a gordura. Venham para a Fisioforma, porque realmente é estética de resultados. Vale muito a pena. Agende já a sua consulta. Estamos de volta. Você já ouviu a novidade no começo do programa, mas eu vou repetir. Essa semana nós estamos preparando uma surpresa junto, eu e Cris Meneguzzi, junto ao DK. Vai ser um dia bem bacana que a Cris vai se submeter a uma modificação, a uma transformação escolhida por ela mesmo, com o apoio da L'Oréal, não é isso, Cris? Isso mesmo, com o apoio da L'Oréal e o DK. Então, Denise Iquia, Cris Meneguzzi, olha só que legal, 2 nomes bacanas da beleza de Ribeirão Preto unidos num projeto muito legal da L'Oréal. Nós vamos filmar tudo e mostrar para vocês, porque você sabe, o DK não é só uma propaganda minha, ele é a minha casa, é onde eu vou, arrumo meus cabelos, minha unha, minha pele, me sinto bem, sou bem tratada com excelentes profissionais, ótimos produtos, e aí fica muito fácil ficar assim, digamos, apresentável na televisão. E a Cris, agora junto comigo nesse projeto bem bacana, vai conhecer o DK, você vai gostar. Cris, como é que tá a nossa rede? Mara, já preciso mandar os beijos aqui, que a nossa rede já tá bombando mais uma vez. Para Carolina Antoniassi, Paula Lima, Cidinha Carvalho, Laís Cruz, Guilherme Mota, Juliana Filippini, Edilson Costa, Lilian Colli, Eliane Martins. E a gente fez uma pergunta aqui, uma enquete, qual o esporte favorito? E o pessoal tá bem variado, tem futebol, natação, basquete e rugby também. Tem muita variedade aí além do futebol. Tem alterocopismo, isso não tem. Esse eu gosto. Esse é você, né? Esse é o meu. Esse é você. Thaís, me conta, menina, o que aconteceu? Te vetaram nas passarelas, o namorado não permitiu. Como é que você foi cair num esporte? Eu tô errada em afirmar que é um esporte muito mais masculino? Tá, hoje tá. Tá. Porque as pessoas ainda têm essa ideia de que levantar peso, treinar uma musculação pesada é coisa de homem, mas não é. E hoje você pode ver os corpos que fazem sucesso, que mais aparecem, são aquelas mulheres que estão mais definidas, com uma musculatura mais desenvolvida do que aquelas da década passada, que era magrinha, sem volume muscular. Uhum. Ou as representadas na arte, que eram mais gordinhas e etc. Sim, mas não tá ainda bem, porque eu nunca fui magrinha, que acabou, ou tá acabando aquela história de que mulher tem que ser magrinha, mulher bonita é magrinha. Mulher agora pode ser fortinha, definidinha, então mas uma coisa, melhor. Uma coisa que me chama a atenção quando eu te olho, porque quando a gente fala fulana é levantadora de peso, a gente já imagina aquelas mulheres que vão atrair todos os comentários negativos das outras, né? Porque tem, lógico, um toquezinho de, que se fosse eu, né? Mas todas olham e falam, não, muito exagerado, né? E os homens também, alguns deles também não se... E eu olho para
para você e não vejo isso. Isso é uma questão de tempo de treinamento? Não. Ou você pode continuar praticando eternamente e você não vai adquirir aquele aspecto mais masculinizado? Como eu tenho que ficar sem tomar nada, eu tenho que ficar limpa. O máximo que eu tomo é suplemento e tenho que fazer uma alimentação Tomar boa. nada, você quer dizer anabolizante, Sim, é isso? É. Tenho que fazer uma alimentação adequada para aquilo que eu preciso, que é aumentar a minha força. Eu nunca vou ficar masculinizada. Entendi. E a minha genética também Não colabora. não vai sentido. colaborar para isso. Eu tenho corpo de mulher e eu vou continuar com o corpo de mulher. E agora eu vou fazer uma pergunta íntima. Claro Vai. que você pode simplesmente não responder ou pode simplesmente inventar uma resposta qualquer, mas eu vou acreditar que você vai me dizer a verdade. Não assusta os homens? Você tem namorado? Não. Então, será que é por isso? Não. 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 Meninos, respondam, assustam? Imagina namorar uma moça e falar, o que você faz? Eu levanto peso. Assim como em casa? Não, eu participo de competições mesmo. Quando eu tô na academia, às vezes tô lá treinando e faz muito barulho, né? Jogar assim, a barra no chão, a hora que bate, muito barulho. Então as pessoas olham e os homens... tem umas meninas que olham e acham, assim, uma coisa de outro mundo. Tem gente que me chama de alien. Gente. De outro mundo. De outro mundo. O que deve ser muito ruim é você malhar do lado dela e vai fazer o seu levantamento. Não, deve ser um humilhante. cara normal. Não vai, um cara coloca normal, 100 não vai. quilos e o cara, aí não vai nem chamar. Não, aí o cara sai do aparelho, ela vai lá e Não, coloca é mais, né? desagradável Aí isso. deve ficar desagradável. Você viu, né? É Você bom a gente viu. se informar antes. Há quanto tempo você está treinando, Thaís? O powerlifting eu treino não faz nenhum ano. Mas você já é medalhista. Já, o ano passado eu fiquei em primeiro, já tenho um título de campeã brasileira de levantamento terra. E Que é aquele que você levanta o peso direto do chão. tira a barra do chão, estende o joelho, traz a barra, ela vai ficar mais ou menos aqui no quadril E depois devolve ela levanta. para o chão. Entendi. Sim. E esse ano eu tive a competição o brasileiro de powerlifting, que aí são os 3 movimentos, que é o agachamento, o supino e o levantamento terra. Qual foi o E eu peso máximo? consegui... Isso que eu tô querendo perguntar. Qual foi o aqui. peso Eu máximo? consegui Para de ficar querer em- fazer pergunta Esse no meu campeonato lugar. brasileiro, quanto que você Eu pegou? Quanto consegui ficar que- em segundo lugar. E quanto foi de peso? O agachamento, eu fiz 130. Dá, Que- Rafael? O que foi? Dá, É, Rafael. E aí, Rafael, Nem você aguenta Rodrigo. isso? Faz isso? Eu quero saber se você faz isso também. Não? Também não? Bom, então. Mas se eles treinarem, eles vão conseguir. O meu câmera, treinar o Rafael, muito. mostra ele levanta 130. Mostra aí, mostra seus músculos. Olha lá, uma cara de levantador de pé. Olha isso, gente. Ele te humilharia. Ó, viram isso? Ele te humilharia, viu, Thaís? Tenho certeza. Tenho certeza também. Meninos, eu tô perguntando isso porque eu fico muito indignada e vou compartilhar isso com vocês. Porque, gente, eu conheço a Thaís, nós malhávamos, assim, praticamente no mesmo horário. Você trabalhava na Wellness ou trabalha ainda? Trabalhava. Trabalhava na Wellness, a gente malhava na mesma academia, nos encontrávamos na academia todo dia. Eu saí de lá, ela também agora está me dizendo, mas assim, eu não sabia que ela era uma competidora já medalhista nessa modalidade. Não, mas naquela época eu não era. Ainda que seja, Thaís, porque eu sou uma jornalista, eu estou na mídia, eu caço talentos, e esse é o meu trabalho, caçar talentos, e eu não sabia. Não é o seu desmérito, entendi, não é um entendi. desmérito seu, é um desmérito da mídia, de deixar vocês tão desamparados no que toca à propaganda daquilo que o Ribeirão está recebendo de mais lindo. Se eu jogasse Entendeu? futebol, iriam saber. Isso, provavelmente você já estaria fazendo uma fundação, alguma coisa lá em São Paulo, por exemplo, para nutrir outras crianças de outras cidades que não a nossa. E aí você seria famosa para o resto da vida. Mas isso é só uma parte, um comentário. Como é que está essa categoria do ciclismo em Ribeirão? Eu tive, como é que chama eu sempre esqueço o nome dele. Danilo? O Danilo. Eu conheço o Danilo, que o Danilo também era lá da academia que eu frequentava, e era a referência que eu tinha do ciclismo. Como que anda lá, eu sei que é de bicicleta, mas como anda o ciclismo em Ribeirão? O ciclismo em Ribeirão é referência nacional hoje, né? Como que você começou com esse esporte? Tipo, andando de velotrol? Quando você era bebê? Velotrol, Não. Você pulou, né? Foi direto pra bike. Fui pra bike direto. Você sempre andou de bicicleta? Eu comecei, sempre andei de bicicleta, jogava futebol também, normal, mas sempre gostei mais da... Você jogava futebol também? Sim, mas nunca... Não, você sabe e gosta de futebol, entendi. Daí, eu sempre gostei do ciclismo, assim, um esporte mais em rendimento, assim, um esporte mais... Tipo, De colocar a prova o tempo todo, né? Tem que estar se provando ali e tal. Entendi. Eu sempre gostei, e o ciclismo ele proporciona você fazer grandes distâncias, né? Entendi. Então você vê muitos lugares e
diferentes. Ah, é uma coisa menos claustrofóbica, quer dizer, você fica mais ao ar livre, é isso que eu estou entendendo. E é daí a sua paixão pelo ciclismo. E o esporte, ele acaba, a gente não acaba escolhendo o esporte acaba escolhendo a gente. Ah, que bacana você falar isso. Da sua vida, né? É muito legal isso. Para mim as coisas foram acontecendo e você tem que ser ciclista, você tem que continuar. E eu fui continuando. É legal você falar isso, porque é muito parecido com o que a Thaís falou para mim antes do programa começar. Ela falou assim, não sei, aconteceu, de repente eu estava ali e a coisa aconteceu para mim, porque eu tenho isso. Eu acho que o talento não é uma coisa que você garimpa, né? A vocação não é uma coisa que você garimpa. Eu quebrei uma televisão. Como assim quebrou a televisão? Gente, a gente precisa amordaçar você não vai quebrar o estúdio. Não, mas eu tinha 10 anos, só quebrei a televisão, outro dia me matricularam e aí virou o que virou. Ah, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. Os seus pais acharam que era uma maneira de conter a sua agressividade? Na verdade, nunca tive agressividade, nunca fui agressivo. Eu assisti um filme, aí entrava no intervalo e eu queria fazer o que eu via na televisão. Você não vai contar que filme é, senão você vai contar a idade que você tem. Eu vou falar, era Bruce Lee, todo mundo aqui conhece. Eu ia falar Van Damme. Não, esse aí já é mais aqui. Não, mas isso sem problema, bem resolvido em relação a isso. E foi um negócio assim, meio um dia aconteceu, caiu a televisão, quebrou, não me machuquei, ainda bem. No outro dia eu falei, acho melhor. E não tinha esse lance de agressividade, não. Hoje eu recebo várias pessoas no meu instituto que os pais procuram com esse pré-requisito. Olha, eu estou trazendo aqui porque ele está muito agressivo. E é um preconceito que alguns têm, que na verdade, em vez de você potencializar a agressividade ali dentro, é o contrário, é o processo inverso. Então eu recebo muita gente e adultos também. É porque tem a disciplina, tem a coisa toda. Agora, Ricardo, você está em vantagem em relação às outras modalidades, inclusive aos 2 que estão aqui, e aos 3 se contar com o Demente, porque assim, karatê, judô, natação e balé são as coisas que os pais almejam para os filhos e sobrecarregam quando são pequenininhos, né? É aquela coisa, tudo, né? Ele vai para a escola de manhã, à tarde tem balé, é típico isso. Então, assim, daí as pessoas valorizarem o seu esporte na infância e conhecerem já, por exemplo... Claro que um dia eu pensei em colocar meu filho no karatê, ele não quis. Aí eu tentei o judô, ele também não quis. Aí eu tentei equitação, ele até frequentou, não continuou, terminou no jiu-jitsu. Mas assim, as artes marciais, de uma maneira geral, elas já têm essa tradição dentro dos lares, sobretudo brasileiros. Agora, daí a ser um esporte competitivo é que a coisa muda de figura. Então eu queria saber quando é que você entendeu que o esporte, o karatê para você não era mais alguma coisa para agradar seus pais e passou a ser um objetivo. Foi uma consequência. Que virou profissão. Sim, com certeza. Foi uma consequência natural. Quer dizer, eu sou muito sincero em relação a isso, Deus me deu um talento. E aí o meu professor identificou isso e eu comecei a participar de algumas competições e essa coisa que o Rodrigo falava de, a gente se colocar à prova. A gente nasce competitivo. É só o momento certo. Eu falo para os meus atletas hoje na seleção brasileira que todo mundo tem um leão dentro. Tem alguns que se você chacoalhar, o leão acorda. Tem uns que você não chacoalhar, o leão também acorda. Então é a maneira como você... Se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Você tem que conhecer as pessoas em relação a isso. E, na verdade, eu falo que o karatê me escolheu. Você falou isso, eu falo isso demais. Ele me escolheu. E aí comecei a participar de competições, ganhei uma, ganhei outra. Meu professor tinha uma visão muito... Esse é um fator decisivo, meninos? Ganhar é um fator decisivo para a persistência? Quer dizer... Fator motivante, né? Porque eu vejo muito assim, eu escuto muito essa história. Meu filho, ele odeia que eu conto dele aqui no programa, viu, gente? Mas ele no jiu-jitsu, por exemplo, o Robson Moura, levou ele para uma competição de um campeonato paulista. Ele tinha 3 meses que ele estava treinando e ele treinava com adultos, ele treinava com adolescentes, como o Demente, por exemplo, que já era um adolescente. E aí ele foi e ganhou, e foi campeão paulista. No dia seguinte ele falou, não quero mais, já ganhei, eu queria uma medalha, já tenho. Então eu entendi que o objetivo dele não era ser um lutador, né? Era ter uma medalha. Competitivo provoca muito e te coloca numa situação de risco. É um risco que você corre. Eu vou e ganho, posso continuar, eu vou e ganho e não quero mais porque aquilo ali me colocou numa situação muito delicada. É você com você, Como lidar com isso? Existe uma fórmula? Na verdade, você tem que ter um bom treinador, um bom técnico que tem um feeling de perceber isso, onde ele vai te acelerar, onde ele vai segurar. Existe um momento, eu tenho 3 títulos pan-americanos como atleta, 5 sul-americanos como atleta. No meu caso, foi uma condição brasileira, eu tenho 11. Foi numa condição de vários títulos, uma coisa puxando a outra. Aí me perguntaram assim, você está indo para o teu 5º título sul-americano. Uma coisa chutando a outra. O que te motiva? Literalmente. Vamos colocar as coisas literais. Aqui é uma coisa chutando a outra. O que te motiva? Para mim, nunca um título foi igual ao outro. Parei de lutar. Deu 2 anos, eu comecei a trabalhar como técnico e tal, cheguei à seleção brasileira. Você tem alguma ambição pessoal além da seleção? Quer dizer... Trazer mais títulos mundiais para o Brasil. Ai, me soa tão demagogo isso.
É? Trazer Não, mais né? É um títulos. sonho mesmo. Não é, porque assim, eu sei que isso vai virar referência e isso vai levantar o esporte. Quando nós falávamos no começo aqui do esporte ser divulgado ou não, eu fui atrás de divulgar o meu esporte. Se a gente ficar também, putz, o futebol e tal, foi quando eu vi o trabalho do Rafael e falei, putz, acho que todos nós, de Temos cada mundo, você tem que investir da tua forma. Hoje você vê o atleta, a maioria, uma grande parte deles, então, Mas isso serve pra tudo, Ricardo. patrocínio. Você sabe por quê? Quando ele foi atrás, nunca. Isso serve para tudo, porque brasileiro tem mesmo essa mania de culpar o governo, de culpar todo mundo menos ele das coisas que estão mal com ele, mas ele não vai... Justifica tudo. Ele Freud, justifica, né? exatamente. Essa parte Não, que mas aí eu tenho que falar o seguinte, Ah. quando eu jogava tênis, eu era criança, eu comecei... Você jogava tênis. Tem mais algum Sim. esporte, assim, Eu fazia de tudo. feminino que você tenha feito? Não. Não, porque... Eu joguei de tudo. Tudo que me desse com uma bola, eu fazia. Uhum. Agora, o que eu joguei mesmo, que eu disputei, foi tênis. Quando eu morava em Franca, eu tinha um patrocínio. O tênis é um esporte caro. Aham. E ter que viajar, você vai disputar, não tinha campeonato próximo. Então, todos os campeonatos brasileiros eram... Os mais importantes eram em Porto Alegre e outro em Salvador. Então, não tinha. Tinha custos isso, lógico. Né? E sempre alto. E eu tive que mudar para Ribeirão. Aconteceram coisas na minha vida, eu precisei mudar para Ribeirão. Não consegui patrocínio em Ribeirão de forma alguma. A minha mãe foi atrás, meu padrasto foram atrás do que eles puderam fazer. E aí eu não tive como continuar. Gente, que coisa triste. Não tive como continuar. É de deixar a gente triste, de verdade. E é assim, eu treinava, só que aí me faltava motivação, porque eu não sabia que campeonato eu ia conseguir participar. Porque podia ser que tinha um que sim, outro não. Então eu vou me matar de treinar, vou me dedicar, tô perdendo muitos finais de semana enquanto meus amigos da escola estão em festinha, em brinco. Porque a dedicação é impressionante, a gente vai falar disso já. Em campeonato, tudo, e de repente não tem o dinheiro que eu preciso. Que triste. Então tive que parar. A história do que o Ricardo contou pra gente agora é muito parecida com a história do Demente também, porque o Robson Moura, eu me lembro, enquanto os meninos treinavam e nos intervalos que tinha, a gente conversava muito sobre ele, né? Porque ele era um menino difícil, um menino agitado, um menino complicado, e talvez ele até contasse isso, e eu tô falando... Por isso o apelido Demente, né? Por isso o apelido, exatamente. Então a gente olhava pra ele e falava assim, pra todo mundo a gente olha e fala que Deus o salve, a gente pensava, olhava pra ele e falava que o esporte o salve, Claro. né? Porque ele precisava fazer, canalizar isso para algum lugar, e ele canalizou isso de uma forma brilhante, através daquilo que era o maior talento dele, já se notava desde pequeno. Então essa, na verdade, era o que eu queria ouvir de vocês. Essa vocação para o esporte, vocês notavam já desde pequeno em vocês, ou foi realmente uma coisa que foi acontecendo devagarzinho? Não, eu nasci com uma bola, fazia tudo, corria na rua, jogava futebol, vôlei, tênis. Aí meu pai construiu uma quadra de tênis em casa, foi o primeiro a ganhar uma raquetinha, já estava lá com 6 anos batendo na parede. Até braço de ferro. A verdade é bem seguinte. Ela vai falar mais Daqui a pouco ela vai confessar. Não, ela vai falar que ela fez sumô, essas coisas, ela vai confessar até o final do programa. A gente está indo para o segundo bloco, mas eu queria já deixar aqui claro que no próximo bloco eu queria conversar sobre essa questão dos nossos campeões. Quer dizer, o esporte se torna um pouco mais divulgado, um pouco mais famoso a partir dos campeões internacionais que nós fazemos, os nossos brasileiros despontando internacionalmente. E aí eu quero saber dos ídolos de cada um. A gente vai para o intervalo e volta já já. Olá! Essa semana eu trago uma dica para vocês de como aplicar o blush corretamente. O blush é um item da maquiagem que todo mundo adora, mas eu vejo que muita gente tem dúvida e aplica da maneira errada. Eu recebi um pedido pelo Facebook da blogueira Maurícia Crisóstomo, que a leitora dela perguntava como passar o blush de maneira correta. Então eu vim trazer para vocês hoje. Vamos lá? Com a pele já pronta, com base, corretivo e pó, escolha um pó facial mais escuro e com um pincel macio, aplique abaixo do ossinho da bochecha. Aplique sempre na diagonal, esfumando bem. Aplique também um pouco nas têmporas, isso vai ajudar a afinar o rosto. Com o iluminador facial,
Aplique também na diagonal, acima do ossinho das bochechas, levando na direção das têmporas. Conte 2 dedos do nariz e 2 abaixo dos olhos e aplique o blush, sempre para baixo. Dessa forma, você dá um ar de saúde para o rosto sem carregar demais, sem ficar aquele blush pesado. Viram a diferença que dá? E fica um ar muito mais natural. O blush é para ficar natural, não ficar marcado. Se você gostou e tem um pedido especial, acesse crismenegus.com ou facebook.com/crismenegus. Sua cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, mais TV mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Aqui nesse intervalo para ver quem falava mais. Eu tenho que dizer que eu ganhei, entendeu? Não ganhei não. Teve gente, mas eu não vou contar quem, porque é convidado, sabe como é que é, né? Eu queria fazer um convite para você. Na verdade, não é bem um convite, é uma recomendação, um conselho de verdade. Você sabe como anda a nossa saúde pública. Você sabe que a nossa vida não está só, única e exclusivamente nas nossas mãos. Os acontecimentos estão aí e são difíceis de evitar. Então, cedo ou tarde, você pode precisar de um atendimento médico. E aí você precisa ter um plano de saúde. Vou te aconselhar como mãe que sou. Procure a Unimed. A Unimed tem os melhores profissionais, tem os melhores médicos, tem os melhores equipamentos e agora teremos um hospital muito em breve aqui em Ribeirão, exclusivamente todinho da Unimed, ali no caminho do shopping Iguatemi. Muito bacana, sem falar que em qualquer lugar do Brasil que vocês estejam, meninos, competindo ou não, na hora que você entra na cidade já tem assim um outdoor, ó. Pode ficar tranquilo que aqui tem Unimed, é verdade. Todo lugar tem Unimed e a nossa bandeira é da Unimed, né, Cris? É isso mesmo. Como é que tá a nossa rede? Mara, a gente perguntou lá na enquete o esporte preferido e o Sami da Max falou que também é o powerlift o dele. A Nathalie aqui, Nathalie Pila, nossa patroa, falou assim... Pede 2 horas, Cris, aproveita. Isso, vamos aproveitar, 2 horinhas. Ela disse assim que o futebol é paixão nacional e que devia até ser mais incentivado nas escolas as aulas de futebol para descobrir os talentos, mas que ela também gosta de corrida. E a Soraya Calil falou que o filho dela é federado pelo Rio Preto Futebol Clube na categoria sub-11. Muito bacana. É tão verdade isso que a Nathalie falou, que o Newton Andrade, por exemplo, que é o que tem o programa aqui, como é que chama o programa do Newton? Futebol Kids. Futebol Kids. É o único programa de televisão que fala de futebol de base, que fala dos meninos, da molecada, e prestigia as molecadas. Ele vai todo domingo nos jogos, os meninos vêm aqui dar entrevista, é incrível o programa dele, e é o único. Então, por aí você toma uma base de como a gente ainda está também com problema com relação ao futebol. A gente só gosta dos ídolos. Como formá-los não é bem a cara do nosso país, né? Tanto é que quando eles ficam bons, eles vão jogar lá fora. Bom, mas não era isso que eu ia falar, vocês me desconcertaram. Eu ia dizer que é uma verdade. É tão verdade que eu selecionei, porque tem nessa Copa, se você entrar na internet, você vai ver uma centena, milhares de propagandas relacionadas à Copa do Mundo. Mas eu selecionei uma que exemplifica muito bem o que nós estamos discutindo aqui hoje no programa. Então fica aí um jabá para essa pequena empresa que soltou essa propaganda. Solta para mim. O esporte pode ser a coisa mais solitária do mundo. Quando eu disputo uma medalha, sou eu sozinho contra tudo, contra todos. Sou eu contra o tempo e contra meus próprios limites. Quando eu corro pra chutar, sou eu e a bola e só. Mas quando eu ouço o grito da torcida, eu me transformo. Eu retiro forças de onde eu nem sabia que eu tinha. Quando os meus braços já nem aguentam mais, é essa vibração do público que me empurra. O verde e amarelo me contagia e me multiplica. Por isso eu sei como é importante estar aqui, do lado de cá. É nessas horas que a torcida faz a diferença, que você faz a diferença. Quando é pra defender essas 6 letras aqui, ó, somos 200 milhões e um só grito.
E aí, meninos, vocês se sentem representantes? Como é que fica o coração quando vocês veem uma propaganda como essa? Porque eu achei tão brilhante, a parte de ser de uma empresa, a parte ela não está pagando nada para fazer a divulgação da propaganda dela, e a parte eu estou devendo para ela, inclusive, né? Porque quem não está nesse país, mas enfim, a parte de tudo isso é uma das poucas que reverencia as outras modalidades exata para falar da Copa do Mundo. Como é que você vê isso, Ricardo? Na verdade, essa empresa ela tem já um histórico de investimento em outros esportes, mesmo porque existem vários projetos, até o Rafael pode falar muito bem disso, vários projetos que dá de lei de incentivo, que dá uma oportunidade para as empresas terem algumas isenções se elas investirem no esporte, e não necessariamente no futebol. Então, esse investimento acaba sendo uma questão de princípio e filosofia. Eles, de uma certa forma, acredito eu... E de compensações tributárias. Totalmente, e muitas compensações. Muitas compensações. E a gente sabe que a gente está num país de muito tributo. Eu fico imaginando quanto é que custa no Maracanã, aquela como é que chama, aquelas, lá na lateral ali, aquelas empresas fazendo, eu fico imaginando quanto custa colocar uma propaganda. Eu pensei em colocar sexo, arroz, internet ali, mas... perdi a concorrência. Eu acho que essa filosofia, quer dizer, muitas pessoas têm pouco acesso a esse tipo de coisa, esse tipo de informação, onde você hoje tem algumas leis de incentivo. Claro que, na minha opinião, bem pessoal, o governo não vai dar nada de graça. Né? É uma via de mão dupla, mas a gente tem que ir atrás, como esportista e como defensores das nossas modalidades, a gente tem que ir atrás. Tá, mas a questão de marketing da propaganda reflete a realidade? Quer dizer, somos mesmo 200 milhões na torcida, mas de atletas em potencial, quer dizer, vocês se sentem como se o Brasil representasse vocês e vocês representassem o Brasil? Com essa paixão? Ou tem uma certa mágoa ali guardadinha no fundo? Eu não tenho mágoa nenhuma, assim, mas quem mais me representou, assim, me senti mais representado no esporte brasileiro foi Ayrton Senna. Uhum. Muito mais do que qualquer jogador de futebol. Esse era o teu ídolo. E aí ele já está respondendo a pergunta que eu faria em seguida. Rafael, agora deixa eu falar de você. Como que você foi cair nessa história de assessorar artistas, quer dizer, atletas e não artistas, por exemplo? Eu sempre gostei de futebol, né? Fui apaixonado, sou apaixonado pelo Botafogo, né? Pratico futebol, né? Que é o meu esporte que eu me tornei assessor de imprensa, jornalista por causa do futebol, né? Pela minha paixão ao Botafogo aqui de Ribeirão Preto, me tornei assessor de imprensa do Botafogo, hoje não mais, e acabei conhecendo pessoas, fazendo relacionamentos, e faço assessoria de atletas, jogadores de futebol, e acabei indo pro ciclismo, karatê e tal. Conta pra mim, eles pedem aquela coisa tipo, eu quero melão. Eu acho legal porque os jogadores de futebol, depende, né? Tem de diversas espécies, vamos dizer assim. E os meninos da outra modalidade? Não, mas as outras modalidades são pessoas mais humildes, né? Financeiramente, né? E também até uma questão pessoal, né? As pessoas são mais humildes nesse sentido também. Então isso é muito legal, porque os outros esportes me contratam para divulgá-los. Isso é que é legal, né? Eu acho que a gente até entende, porque a mídia hoje em dia não tem uma capacidade física, né, de pessoas, de jornalistas, para ter um setorista para cada modalidade. Isso é inviável financeiramente para cada emissora. Então os outros esportes, por não serem tão importantes culturalmente para o Brasil, acabam sendo deixados de lado. Se não fosse o nosso trabalho... Então você está afirmando que os outros esportes não são importantes culturalmente para o Brasil? Culturalmente, para a mídia não é importante. Infelizmente. Então existe esperança, porque nós temos... exatamente. Então eu acho que tem que se criar ídolos. Atrás, né? Exatamente, tem que se criar ídolos. Será que é porque por exemplo, o futebol tem mais atletas? Não, né? Porque o nado sincronizado, por exemplo, tem quantos integrantes? Tem um montão, não é só... O futebol não é o que tem mais atletas, né? De esporte. Porque o tênis é muito solitário, o levantamento de peso é muito solitário, o karatê é muito solitário. O ciclismo costuma... Quanto tem numa equipe de ciclismo? Quantos atletas? Normalmente compete de 6 a 8 atletas. Ainda é menos do que o futebol, Rafael. Mas, por exemplo, eu não conhecia o ciclismo, né, antes de fazer assessoria de imprensa. E acabei me apaixonando pelo ciclismo, é um esporte contagiante também. Assisti uma prova de ciclismo, o Rodrigo pode falar muito melhor do que eu. O uniforme deles são assim, é sensacional. Eu acho maravilhoso. E se a mídia desse uma importância... O ciclismo na Europa talvez esteja no mesmo patamar que o futebol. Não, se o povo brasileiro conhecer o ciclismo profissional mesmo, eles vão pensar, nossa, mas eu vivo nesse mundo aqui, existe isso. Não é só andar de bicicleta, né? Vão ficar tudo porque me apaixona. Da estrutura que tem, Faz com que eu me apaixone pelo ciclismo. O que ele tem de especial? Além de você. Olha, eu vou ajudar o Rodrigo. O ciclismo é o esporte individual. Só o Rodrigo é campeão brasileiro. Mas outros 7 ciclistas que também competiram na mesma prova também são, porque ajudaram
a conquistar. É o esporte individual mais coletivo de todos. Um ciclista talvez inicie uma prova tendo uma absoluta convicção que ele não vai ganhar a prova. Que ele vai ter que trabalhar o espírito esportivo. Olha que coisa mais linda, é o verdadeiro espírito esportivo. Exatamente. Porque você pode dedicar todo um esforço e no final das contas quem aparece é só bonito aí. Ciclismo, eu acho que é um dos únicos esportes que tem isso, cara. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Porque o povo do karatê sai gritando, todo mundo tem que prestar atenção nele. O karatê são diversas categorias, né? Espetaculoso, né, não, Ricardo? Não, na verdade faz parte do convívio ali e da regra, então você acaba explorando isso. Entendi. Falava, Ricardo? Não, o karatê são categorias diferentes, então assim, são várias competições, isso é legal também, né? Mas não deixa de ser um esporte com esse sentido também amplo, de pessoa, né? De formar cidadão, que eu acho que é o principal objetivo do esporte, principalmente de base, é formar cidadãos, né? Depois formar ídolos, para que esses ídolos influenciem novas pessoas a fazerem o esporte. De caráter. Exatamente. Ele é um formador de caráter antes de mais nada. A gente tem que fechar o bloco, infelizmente já voou de novo, mas eu queria saber quantas horas você treina por dia? Uma hora? É o mesmo que eu treino, por que eu não levanto o peso que você levanta? Olha. É só querer. Eu tô mal treinada. Você tá perdendo tempo. Né? Você tá uma hora e outra conversando demais no seu treino. Eu acho que eu tô brincando um pouco, então, entendeu? Mas eu juro que eu sou dedicada. Eu achava que era mais tempo. Não, é 1 hora que eu já saio, assim, exausta. Menos de sábado. Sábado é porque um treino pesadíssimo, são né? mais pessoas e a gente treina os 3 movimentos no sábado. Então, esse último sábado foi de 2h30, 2h40. E tem privação de alimentação, tem todo mundo regradinho, né? Quanto treina um karatê? 2 horas, é 2 horas e meia, karateca. 2 horas, 2h30 por dia. E no ciclismo? De 2 a 6 horas, de 50 a 200 quilômetros. Ai, gente, já fiquei cansada. Rafael, quanto que a gente treina para falar assim o tempo inteiro sobre esses meses? A gente vai para o intervalo comercial e já volta. Infelizmente, para o último bloco, a gente já volta. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, nossa bandeira é estar ao seu lado. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Faça como a Naraíma, que perdeu quase 10 quilos em apenas 4 semanas de tratamentos Fisioforma. Eu acho que todo mundo deveria acreditar, viu? E o carinho que a gente tem aqui ajuda muito. E como a Alessandra, que também contou com equipamentos high-tech que são capazes de destruir a gordura. Venham para a Fisioforma, porque realmente é estética de resultados. Vale muito a pena. Agende já a sua consulta. Gente, o Rodrigo estava quietinho agora, durante o... Agora ele desatou a falar e quase que não deixa eu falar. Olha o seguinte, você pratica esporte, você gosta de esporte, você tem que ajudar os nossos esportistas, os nossos medalhistas. Claro que você tem que pensar em futebol, claro que nós estamos na Copa do Mundo, claro que eu adoro o Messi. Mas eu adoro o Neymar também. Claro que tudo isso. Mas chega um momento que você precisa também cuidar da sua mente. Não é só do seu corpo ou das competições e etc. Você precisa cuidar e viajar pelo mundo fantasioso e maravilhoso que os livros te proporcionam. E aí você só tem um lugar para buscar isso. Você vai até para ler, escolhe um título qualquer, porque todos são o máximo. Vai curtir, porque quando eu vou lá, eu curto e hoje eu curti. Olha só, e o primeiro Eu Curti de hoje é uma indicação de Daniela Steele, é Graça Infinita, com a ponte de São Francisco, a Golden Gate aqui, que lindo, eu conheci, eu estive lá esse ano. É lindo, maravilhoso, como está aqui na foto. Eu não sei do que se trata o livro, vocês sabem, eu estou naquela fase que eu não estou conseguindo ler. Mas leiam e escrevam aqui para contar pra gente. Então essa é a primeira indicação, eu quero ler esse livro.
Quero saber o que eles estão falando em São Francisco. Olha só, esse é muito legal. O Discípulo da Madrugada, eu tenho super mega blaster indicação desse livro, que é do padre Fábio Marcelo. Fábio de Mello. Eu falei errado. Fábio de Mello. É tudo padre. Não é tudo padre. Esse é o máximo. Gente, eu cometo essas gafas. Você pensa que não, Tatá? Tá aqui, ó. Não é o padre, é aquele que você pensou. É esse padre, tá bom? É muito legal, super indicado esse livro. Acho que você deveria procurar ler. O último é Tempos Extremos, de Miriam Leitão. De longe, disparadamente, a jornalista que eu mais admiro em toda a televisão brasileira. Tá aqui. Não é essa que você tá pensando. Não, é a Miriam Leitão mesmo. Super admiro e super indico o livro dela. Tá aqui. Já vou de cara fazer aquele sorteio. A gente só tem um sorteio hoje, que é o livro da Paraleira. Da Paraleira, então eu mesma vou fazer, tá aqui, ó. Eu vou tirar o seu nome, seu sortudo, sua sortuda, que ganhou um livro. Tinha 2. E agora? Ó, tô devolvendo. Devolvi. Ó, o livro que você ganhou da sua escolha lá na Paraler, mas é a Paraler lá próximo ao Ribeirão Shopping. Leva a sua identidade e vá buscar o livro da sua escolha. Os 4 últimos números de Alzira de Moraes, que ganhou o nosso livro hoje. 2082 é a sortuda que levou um livro da Paraler hoje. Combinado? Ó, vocês estão vendo a unha que eu disse pra vocês que eu tinha quebrado e que o DK tentou arrumar. Vocês lembram? Então, ficou linda do mesmo jeito, né? Eu aproveitei e juntei tudo que eu tinha pra falar hoje. Meninos, eu tô correndo porque eu tenho um monte de coisa pra conversar com vocês e o bloco é o último, estamos terminando. O Rodrigo me olhou assim nos olhos e disse assim, você quer se apaixonar pelo ciclismo? Olhe na internet. O que você quis dizer com isso? Se acessar o YouTube e procurar sobre o Tour de France, então lá você vai ver que é a competição mais importante de ciclismo do mundo e você vai ver a grandiosidade que o evento é. Tá, em anos você consegue medir quanto tempo faz que você está nesse esporte profissionalmente? Profissionalmente estou há 6 anos. 6 anos. Quantas medalhas você tem? Adorei isso. É mais ou menos como perguntar, Mara, quantos cabelos você tem? Quantos fios de cabelo você tem? Entendeu? Não, perdeu de vista. São muitos, porque... Mas as mais importantes, né? As mais importantes são os campeonatos nacionais, de um tour que eu tenho. Você tem alguma ambição, alguma coisa ainda não conquistada? Tenho várias. Qual, por exemplo? Qual é a próxima? A próxima é agora, os Jogos Regionais. Você é casado, tem namorada? O que você... Não, estou solteiro. Tá solteiro. Você acha que é por isso? Porque você tem outra ambição que não seja arranjar uma namorada? Não, acho que não. Sobra tempo? Era essa a pergunta. Sobra, lógico. Sobra. Hoje bem depressa, é lógico, claro. Ricardo, você está casado? Tá treinando pouco, então. Sabe que tem uma coisa que eu queria mencionar, Mara, antes que você falou no bloco anterior, que eu acho interessante. A gente tem visto na televisão a Copa do Mundo o grande lance do hino nacional, deu um probleminha lá e todo mundo cantando. A capela. Nós tivemos no Campeonato Pan-Americano agora, tive a felicidade de ser o técnico da seleção brasileira, fomos bicampeões pan-americanos e lá também deu problema. E eu subi para levantar essa taça de bicampeão para o Brasil, que fazia 12 anos que não tinha 2 títulos consecutivos assim, e lá também deu problema, e nós cantamos junto. E toda vez que eu falo, arrepio. É exatamente isso que a gente está vendo agora. Então ontem eu estava vendo uma matéria você desculpa eu voltar nisso, mas é uma coisa que... E nessa Copa nós inauguramos isso, né? A partir daí todos os países e nós cantamos o hino completo e o pessoal já querendo ir, falando no som, e nós não parávamos, a equipe, a seleção brasileira é muito grande. Então é uma coisa assim, por isso que eu também me sinto representado por esses também que estão aí no futebol. Não porque o futebol vai competir com o meu esporte, eu acho que são 2 situações diferentes. A nossa cultura esportiva, ela é pobre ainda. É porque do jeito direto eles mostraram ao mundo que nós somos patriotas. De uma forma prática. A gente sabe e que nosso hino é lindo. Vamos combinar, gente? É o hino mais lindo do mundo. E é a bandeira mais linda do mundo também. Olha que todo mundo sabe que eu tenho lá uma queda bem grande pela Argentina. Mas é indiscutivelmente um hino. Não faz isso. Você não briga comigo ao vivo, porque eu falo palavrão em espanhol que você não conhece. Pode falar qualquer um que eu sei. Olha só. Aí também ele me desconcertou, falou mal da Argentina, perdi o fio da meada. Olha só, mas você é casado, tá namorando? Casado. Como é que você teve tempo para isso? Na verdade, quando você quer, você arruma tempo para qualquer coisa. Não é só você se planejar, se planificar as tuas coisas, o tempo que eu vou competir. Ela está envolvida com esportes também? Está envolvida. Não diretamente, mas está envolvida, gosta, enfim. É uma questão muito pessoal isso. Cada um, quando você tem uma determinação para aquilo que você quer e um sonho que você quer atingir, você acha tempo em qualquer momento, em qualquer local. Porque afinal de contas é um karateca medalhista, hoje técnico de uma seleção, assediado. A gente tem que ser resolvido e bem clássico nisso. Eu acho que isso aí, quando você dá a oportunidade ela acontece.
você não dá oportunidade, eu acho que é bem resolvido assim, não é? Aí, agora eu vou colocar a Thaís numa sinuca de bico, porque ela falou assim pra mim, quando eu falava de apaixonar-me pelo